Oi, oi, oi! Para nossa aula, nós vamos utilizar o nosso Color, que é o nosso barbante número 6, próprio para tricô, crochê, tapeçaria e tear. Ele vem com 85% de algodão, 452 metros e o tex é 931. A agulha recomendada é entre 3 e 3,5. Porém, no nosso trabalho, eu vou usar uma um pouquinho maior, tá? Essa cor belíssima é o verde jade. E nós vamos utilizar, além do verde jade, a minha combinação de cores, que eu fiquei assim, encantada quando eu fiz, é o nosso pink e o nosso laranja. Então, eu utilizei essas 3 cores para fazer justamente essas 2 bases viradas, né, côncavas, da nossa pochete. Além disso, eu vou precisar de um zíper. Esse meu tem cerca de 30 centímetros. Eu vou usar menos, mas eu separei ele, tá? É o que a gente chama de zíper invisível. Não é da mesma cor, mas ele vai atender minha demanda. Eu acho que vai ficar muito bonito. Além disso, nós vamos utilizar uma linha de costura normal para a gente costurar o nosso zíper. Agulha. Uma agulha de crochê, eu estou usando a 3,75 para o meu ponto ficar um pouquinho mais acertado. Uma agulha de tapeceiro para a gente arrematar. E também vamos precisar de 2 argolinhas para poder prender as alças da nossa pochete. Elas têm, ó, cerca de 2 centímetros, um pouco menos de diâmetro, tá bom? Nós vamos começar fazendo a parte do meio, tá? Então, nós vamos fazer 2 partes e uma vai ser um pouco maior que a outra, mas pouca coisa. Ó, o importante que vocês vão ver é que a última carreira, ela é somente ponto alto. Então, a gente tem 2 partes iguais, sendo que a segunda, ela tem uma carreira a mais somente de ponto alto em toda a volta. Por isso que ela dá esse formato, essa levantadinha, tá bom? Enquanto a outra parte, ela tem as mesmas carreiras, mas menos uma. E ela faz esse encaixe. Uma é mais curvada, a outra é mais fechada. Nós vamos começar aqui pelo meio. O meu meio tem 8 centímetros e eu fiz com 10 correntinhas. Aqui eu já vou fazer uma amostra, então eu vou fazer menos, tá? E de uma ponta a outra, a minha peça tem 20 centímetros. Isso é importante da gente observar, que aí você pode crescer ou diminuir conforme a sua vontade a sua receita, tá bom? Nós vamos começar, eu vou fazer algumas correntinhas. Lembrando que, se você quiser fazer do mesmo tamanho que a minha, você pode fazer com 10. Mas aí nós começamos com nó corrediço e fazendo correntinhas regulares. É importante você não apertar o seu ponto, tá? E também não deixá-lo irregular ou muito frouxo. Por quê? Porque depois, na hora de entrar, voltar fazendo ponto alto, ele mostra. Então, agora eu venho, eu vou fazer e eu vou voltar pegando como a minha terceira. Eu conto 1, 2, entro na terceira fazendo um ponto alto. Percebem que eu só peguei a alça lateral, tá? Vou novamente nessa terceira fazer mais outro ponto alto, ou seja, eu fiz 2 ali dentro. E agora eu vou dar a volta, fazendo em cada alcinha dessas um ponto alto. Somente um para cada alça. E é assim que a gente vai fazer o nosso começo do meio, que é um meio oval, tá? Então, nós vamos prosseguindo até poder dar a volta. Ó, cheguei no final. E nesse último, vocês percebem que eu vou pegar, é onde é o nosso nó corrediço. Eu afrouxei ele um pouco e dentro dele eu vou fazer 5 pontos altos. Vocês vão observar que vai ficar um pouquinho virado. E esse é o meu objetivo, tá? Não agora, mas na seguinte, ó, nas próximas carreiras, ele vai ficar mais viradinho. Se você achar que isso é uma questão para você, o que você pode fazer é colocar 6 pontos altos aqui dentro, ao invés de 5, tá bom? Eu coloquei 5 porque eu quero que fique assim, que ele vá virando com o tempo. Então, aqui a gente faz, ó, todos dentro do mesmo buraquinho. E agora nós vamos na sequência fazendo o quê? Ponto alto, normal, nas outras alças que faltam, tá? É só entrar e fazendo ponto alto. Quando a gente chegar no último, vocês vão ver, nós vamos acrescentar mais 2. Por quê? Porque já tivemos 2 correntinhas, que é o que a gente fala que é para subir, 2 pontos altos ali, e para chegar a 5, faltam 2. Então, eu vou chegar nesse último, ó,
E farei aqui dentro 2 pontos altos. Agora, ali em cima, eu faria um ponto baixíssimo se eu fosse fechar normalmente. Porém, eu vou arrematar. Então, a gente corta o nosso fio. Para dar a volta. Fazer aquele arremate invisível. Solta ele dali. E pode ser tanto com agulha de tapeceiro, quanto com agulha de costura, tá? Com agulha de crochê. Eu vou usar de tapeceiro. Eu venho com esse fio, a gente coloca ele na agulha e vamos passar por cima. Ó, em cima do ponto, não das duas correntinhas. Por quê? Porque ao fazer isso, eu estou criando uma cabeça de ponto ali. Eu estou fazendo um remate que simula um ponto alto, entendeu? Ele não cria um a mais. E ao colocar em cima do primeiro, eu vou, ó, voltando no mesmo buraquinho por onde eu saí, eu tenho um aspecto perfeito de um ponto que foi feito ali. Agora, nós vamos começar com laranja. Porém, ela tem uma diferençazinha, que é o quê? Nós vamos começar com o nosso laranja e eu vou conduzir o fio verde jade por dentro. Então, eu dou uma laçada, entro, vou fazer um ponto alto e mantenho preso meu verde jade ali. Ele vai ficar por dentro da minha trama, tá bom? Então, ó, nós vamos prosseguir fazendo ponto alto, ponto alto, ponto alto, até chegarmos na parte oval, que é onde nós fizemos os nossos 5 pontos altos dentro de um buraquinho só. Aqui, ó, eu tenho que ajeitar, senão ele vai ficar frouxo por dentro. A gente não quer que apareça frouxo. E agora eu vou pegar e vou fazer. Em cada um desses 5 pontos altos que foram feitos ali, eu vou fazer 2 pontos altos. Ou seja, eu farei um aumento em cada um deles, no total 5 aumentos. Então, numa lateral que eu tinha 5 pontos, agora com os aumentos eu vou ter 10, tá? Então, é importante observar isso, que é isso que cria uma lateral ovalada perfeitinha com os seus pontos. Nós vamos fazendo e sempre conduzindo o nosso fio. Dá um confere, sempre que tá ali. E aí a gente vai fazer o restante. Para quê? Para também dar uma ajustada no fio conduzido. E agora prosseguir fazendo ponto alto. Chegamos ao final e agora nós precisamos fechar nossa carreira e subir, fazer a próxima. A gente fecha com ponto baixíssimo ali em cima, tá? Ajusta para ficar certinho. Ó, viram como fica côncavo? Justamente porque tem os 5 pontos. Se você preferir, pode botar 6 ali. Eu prefiro assim. Então, agora nós vamos pegar e subir o próximo ponto. Vamos fazer 2 correntes. Voltando ali, fecho com baixíssimo, faço 2 correntes, agora eu dou uma laçada e faço um ponto no mesmo ponto de base. Lembrando de prender nosso fio que será conduzido, somente ele. E vou dar sequência fazendo ponto alto, ponto alto, ponto alto, até chegar justamente aonde nós temos os 2 aumentos. Lembrem sempre de ajustar o fio que está sendo conduzido, tá? E observar a posição de onde tem os aumentos. Por quê? Porque aí nós vamos pegar e não vamos fazer só aumento. Agora nós vamos fazer uma sequência. Mudar, que vai ser de ponto alto e um aumento, ponto alto e um aumento. Então, observa sempre o começo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos aumentos ali de pontos altos. Então, agora nós vamos fazer um ponto alto num, um aumento no outro. Ponto alto num, um aumento no outro, tá? Porque aí nós vamos continuar crescendo a parte oval da nossa peça. Um ponto alto. Outro ponto alto ali. Começamos com o aumento.
E agora um ponto alto. Não importa a ordem, tá? Se você começa com aumento ou com ponto alto. A questão é que você tem que repetir essa sequência. Se aqui eu repito ponto alto e um aumento, eu tenho que prosseguir com ponto alto e um aumento, tá bom? A carreira seguinte vai ser com pink. E aí vão ser 3 pontos altos e um aumento. Já a carreira do verde jade vai ser 4 pontos altos e um aumento. E é só a gente seguir do mesmo jeito. A última carreira é que eu vou pegar e acrescentar, uma carreira de ponto alto. Ou seja, a gente vai ter algumas carreiras e essa última vai ser somente de ponto alto, tá? E aí a gente já tem as duas partes. Para fazer a nossa alça, nós vamos fazer 1 metro de correntinhas. Então, eu não vou falar aqui o meu número, né, que depende da minha tensão, porém você vai fazendo e vai medindo com uma fita métrica, tá bom? Isso vai da tensão de cada uma. Começa com um nó corrediço, eu peguei o verde jade e agora eu vou fazer as minhas correntinhas. Aqui eu vou fazer uma amostra menor, tá bom? Mas observe para não ficar muito apertado nem muito frouxo, mantenha regular a sua quantidade de correntinhas. A gente vem, corta o nosso fio ao final. Vamos imaginar que aqui tem 1 metro. Eu puxo para que ele não solte mais. Pego a minha próxima cor. E vamos fazer o mesmo processo, só que um pouquinho diferente. Prendi com o nó corrediço e agora eu vou entrar no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Ou seja, eu entrei ali naquela alça e fiz baixíssimo novamente. Só pela alcinha do lado. Somente nela eu laço e passo direto. Esse é o nosso baixíssimo. E nós vamos fazer isso por todas as correntinhas. Chegando aqui ao final, é só repetir com as outras cores. A mesma coisa, assim que nós ficamos. Quando chega o verde, eu vou dar uma volta. Como? Eu faço um ponto baixíssimo ali naquele meio, bem no meio, entre o pink e o laranja. Corto o meu verde e faço aquele arremate invisível. Ou seja, eu solto o fio, pego, venho com a agulha de tapeceiro e vou passá-lo, justamente para ali antes do nosso nó corrediço. Eu só passo ali, depois eu venho por cima, eu volto para o mesmo buraquinho e aí a gente vai ter um arremate perfeito. Por quê? Porque você vai disfarçar esse cantinho e ele vai virar algo meio circular, meio viradinho. Então, nós vamos fazer isso dos dois lados, tá? Para ter uma alça que fique igual e que tenha esse acabamento, esse detalhe. Agora, nós vamos fazer uma das partes mais legais da nossa pochete. E que eu sei que para algumas pessoas é um desafio, porém eu acho que é um desafio que a gente pode superar e vamos superar juntas aqui. Que é costurar o nosso zíper. Separa alguns alfinetes, já prepara a sua agulha, prepara o zíper, mas antes vamos fazer uma marcação. Observem que eu vou fazer dos dois lados, tá? Eu vim justamente nessa linha, direcionando aonde é o meu último aumento e deixo ali separado. Eu tô colocando um pedaço do outro fio, para quê? Para que eu possa fazer dos dois lados. Mas eu também poderia utilizar um marcador. É só para vocês separarem e terem a mesmíssima distância dos dois lados do nosso zíper. Então, coloca ali o seu pedaço de fio, seu marcador, enfim. Deixe bem separado, bem dividido para a gente ter essa consciência. Agora, já está separado, nós vamos nos preparar para a costura. Agora, nós vamos posicionar o nosso zíper. Então, vai ser com o auxílio de alfinetes. Percebem que eu venho bem nesse comecinho, na cabeça do meu ponto alto, eu vou marcando e, observando o limite justamente do meu zíper invisível. E isso é importante, tá? Façam bem rente, mas não façam por cima da parte que abre e fecha. Então, eu vou fazer isso dos dois lados. Eu vou vir com o alfinete passando. Feito, bem preso. Agora, nós vamos começar a nossa costura. Observem que está dos dois lados, tá bom? O alfinete é para te ajudar nessa hora. Com a minha agulha com a minha linha na agulha, eu venho por um lado, observo, tomo cuidado com o zíper, entro, bem na cabeça do ponto, porque eu quero que essa linha, ela não fique visível. Então, eu volto na cabeça do ponto seguinte e vou entrando nela, porque eu dobrei ao meio a linha. Então, quando eu puxar, ela vai ficar bem encaixadinha ali, e apesar de ser uma costura, não vai ser uma costura visível,
tá bom? Então, agora eu venho de trás, da onde a gente veio, e vou para o próximo, fazendo essa costura completa dos dois lados. Agora nós vamos costurar a nossa peça unindo os dois lados. Pode ser feito tanto com agulha de tapeceiro, ou pode ser, como eu vou fazer aqui, com ponto baixo. Porque eu pego, ó, o zíper tá perfeito. A gente vê que tá bem alinhado. Depois a gente vai dar um pontinho ali e colocar essa parte pra dentro, porque eu usei um zíper bem grande, tá? Mas agora a gente vai preparar para colocar a nossa argola. Então, posiciona bem, marca. Eu faço um nó corrediço e agora no primeiro a gente já começa fazendo um ponto baixo, pegando as duas alças da frente e as duas alças da parte de trás. E com o ponto baixo nós vamos fazer essa união. Então, eu vou fazer 4 pontos baixos e depois eu vou arrematar essa ponta, tá? Lembrando que a parte da frente é maior e a parte de trás é menor. Então, nós vamos pegar sempre as duas alças da frente e as duas de trás, fazendo um ponto baixo. Vou fazer 4, esse agora é o meu terceiro. E já vou preparar para colocar a nossa argola. Volta, ó. E aí, agora, a gente vai colocar a nossa argola, tá bom? E tem que fazer a mesmíssima coisa do outro lado. Ou seja, tem que ter um posicionamento, você mede e já deixa separado. O que eu vou fazer com a argola? Nós vamos conduzi-la, nós vamos prendê-la na peça como se ela fosse um fio conduzido. Então, observa que a gente coloca ali juntinho e passa pelas 4 alças, pegando também a argola. E agora a gente faz o nosso ponto baixo. Ou seja, prendi numa, vou fazer novamente, pegando os dois lados, as 4 alças e, ó, prendendo a argola, novamente, vou passar pelas 4, eu vou fazer isso 4 vezes. Ó, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas é importante prender bem, porque é a argola que vai manter a nossa alça, a nossa pochete presa à corrente dela. Então, a gente tem que manter essa alça bem firme. Então, vou fazer mais uma vez, e será a última. Se a sua argolinha for maior, você pode fazer mais vezes, tá bom? Feito, ela fica bem firme, ela fica bem presa. E agora nós vamos dar a volta completa. Depois de termos feito toda a volta com ponto baixo, temos as duas argolas presas, a nossa peça está completa, terminada. O lado menor fica para frente, para trás, e o lado maior para frente. Ele fica assim mesmo, com esse volume, que é para caber as nossas coisas na pochete. E nós temos as duas argolas onde nós vamos colocar a nossa alça. Eu gosto muito da estrutura que é um nó, porque assim fica regulável, você pode ajustar, tanto para colocar na cintura ou para colocar na diagonal, de um ombro em direção à cintura. Então, você pode fazer alguns nós simples. Eu vou mostrar um aqui, onde a gente só passa pela argola. E aí fica firme também. Ou, se você preferir um nó mais resistente ainda, você vai fazer o nó tradicional, que é passando por ele mesmo. E aí você vai deixá-lo preso na sua argola e vai fazer dos dois lados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só escrever nos comentários. Se divirtam crochetando, essas cores estão muito vibrantes, acho que estão muito alegres. E isso é para traduzir o nosso crochê. Até uma próxima, gente. Deixe o seu like, que é muito importante também. Até!